Num universo onde deuses caminham entre mortais, 5 reinos floresceram sob a proteção de 5 poderes elementais. O reino das chamas, forjado em vulcões e governado pelo fogo da paixão e da guerra. O reino das ondas, um império de ilhas e cidades submersas, guiado pela sabedoria profunda dos oceanos. O reino dos céus, com suas cidades flutuantes entre as nuvens, mestres do vento e da tempestade. O reino da terra, cujas raízes se aprofundam no coração do mundo, um povo de força e resiliência. E finalmente, o reino da sombra, envolto em mistério e governado pela manipulação e pelo segredo. Por eras, um delicado equilíbrio foi mantido, um pacto de não agressão, forjado pelos primeiros monarcas. Mas o equilíbrio é uma coisa frágil, e as sementes da discórdia, uma vez plantadas, sempre encontram um jeito de brotar. A história que vou contar hoje é sobre como esse pacto foi quebrado e como uma guerra épica entre esses poderes elementais remodelou o mundo para sempre. Tudo começou com a morte do Alto Rei, o guardião do equilíbrio, cujo poder transcendia os 5 elementos. Sem um sucessor claro, a cobiça e a ambição, sentimentos há muito adormecidos, começaram a despertar. No reino das chamas, o jovem e impetuoso rei Kailan via a oportunidade de unificar todos os reinos sob a bandeira do fogo. Ele acreditava que a paz só poderia ser alcançada através da força, que a ordem só viria através da conquista. Seus generais veteranos de 1000 batalhas internas atiçavam seu ego, sussurrando sobre a glória eterna que aguardava o conquistador dos 5 reinos. Kailan começou a mobilizar suas legiões de guerreiros de fogo, cujas armaduras brilhavam como brasas, e cujas espadas queimavam ao toque. A fumaça de suas forjas de guerra escureceu os céus, um presságio do que estava por vir. Do outro lado do continente, no reino das ondas, a rainha Lyra observava com preocupação. Sábia e calculista, ela via a ambição de Kailan não como força, mas como uma perigosa imprudência. Seu poder vinha da paciência do oceano, da força implacável das marés. Ela não queria a guerra, mas sabia que se o fogo avançasse sem controle, consumiria tudo, inclusive o seu reino. Lyra convocou seus almirantes e magos das marés. Suas frotas, compostas por navios que pareciam criaturas marinhas e tripuladas por guerreiros que podiam respirar debaixo d'água, começaram a patrulhar as costas, formando uma muralha líquida contra a ameaça crescente. Enquanto isso, no alto do mundo, o reino dos céus permanecia alheio, ou pelo menos fingia estar. Liderados por um conselho de anciãos, eles se consideravam acima das disputas terrenas. Seu domínio era o ar, o relâmpago e a tempestade. Para eles, os conflitos lá embaixo eram como formigas brigando por migalhas. O Lorde Etel, líder do conselho, defendia a neutralidade, argumentando que interferir só traria a guerra para suas cidades flutuantes. No entanto, uma facção mais jovem, liderada pela capitã da guarda Zefira, acreditava que a neutralidade era uma forma de covardia e que o poder dos céus deveria ser usado para manter a paz, mesmo que pela força. No reino da terra, o rei Borin, um monarca tão sólido e teimoso quanto as montanhas que governava, preparou Vassei para o pior. Seu povo não era de conquista, mas de defesa. Suas cidades eram fortalezas escavadas na rocha. Suas muralhas eram as próprias montanhas. Eles sentiam o tremor da guerra que se aproximava nas profundezas da terra. Borin ordenou que as minas fossem aprofundadas, não apenas em busca de metais para armas e armaduras, mas também para preparar refúgios. Seus exércitos de golems de pedra e guerreiros com armaduras de obsidiana eram uma força defensiva quase impenetrável. Eles não atacariam, mas ai de quem ousasse invadir suas terras. E no centro de tudo, movendo as peças no tabuleiro de xadrez invisível, estava o reino da sombra. A rainha Morin, uma mestra da espionagem e da ilusão, não tinha exércitos marchando em campo aberto. Suas armas eram o sussurro, o segredo e a traição. Ela via o conflito iminente não como uma ameaça,
mas como a maior de todas as oportunidades. Seus espiões estavam em todas as cortes, em todos os exércitos. Eles espalhavam desinformação, plantavam sementes de dúvida entre aliados e alimentavam o fogo da paranoia. Morwen sabia que enquanto os outros reinos se destruíam em batalhas gloriosas e barulhentas, o verdadeiro poder seria conquistado nas sombras, silenciosamente. O primeiro golpe não foi dado por uma espada, mas por uma mentira. Um espião das sombras, disfarçado de diplomata do Reino das Ondas, entregou uma mensagem falsa ao rei Caelan, do Reino das Chamas. A mensagem, supostamente da rainha Lyra, era um ultimato cheio de insultos, declarando que o poder do fogo era inferior e deveria se curvar à supremacia do mar. A raiva de Caelan, já ardente, explodiu em uma fúria infernal. Sem verificar a autenticidade da mensagem, ele declarou: guerra. As legiões de fogo marcharam. Sua primeira vítima foi uma cidade costeira na fronteira entre os reinos da chama e da terra, uma cidade que tinha lealdade a ambos. A cidade foi reduzida a cinzas e vidro derretido. A notícia do massacre chocou o mundo. O reino da terra, que esperava apenas se defender, viu o ataque como uma violação imperdoável. O rei Bórem, com um coração pesado, declarou guerra ao reino das chamas. A Rainha Lyra, do reino das ondas, ficou horrorizada. Ela nunca enviou tal mensagem. Ela tentou se comunicar com Caelan, mas seus mensageiros foram interceptados ou mortos. Para ela, ficou claro que a diplomacia havia falhado. Com o reino das chamas avançando, e agora também guerra com o reino da terra, ela foi forçada a agir. A frota das ondas zarpou, não para conquistar, mas para conter a fúria do fogo. Batalhas navais épicas aconteceram na costa, onde ondas gigantescas colidiam com bolas de fogo, e o vapor sibilante cobria o campo de batalha. No reino dos céus, a neutralidade se tornou insustentável. As batalhas abaixo estavam afetando o clima, criando tempestades caóticas e ventos imprevisíveis. Zefira, a jovem capitã, desafiou abertamente o conselho. Ela argumentou que o reino das sombras estava manipulando todos e que, se não agissem, seriam os próximos. Usando um artefato antigo, ela provou a interferência das sombras, revelando as mensagens falsas e os espiões. O conselho, chocado e envergonhado, cedeu. O reino dos céus entrou na guerra. Seus guerreiros montados em grifos desceram dos céus como relâmpagos, atacando tanto as forças do fogo que avançavam descontroladamente, quanto os agentes das sombras que encontravam. A guerra total havia começado. 4 reinos em conflito aberto, cada um lutando pelo que acreditava ser certo: sobrevivência, honra, ordem ou justiça. Fogo contra a terra nas planícies, com vulcões em erupção e terremotos, dividindo os exércitos. Fogo contra a água na costa, com tsunamis combatendo chuvas de meteoros. Céu contra todos, tentando impor uma ordem caótica no meio do caos. E o reino da sombra, a rainha Moraine, sorria de seu trono escuro. O caos era sua maior criação. Com os outros reinos enfraquecidos, seus agentes começaram a tomar o controle de cidades importantes, assassinar generais e a roubar artefatos de poder. Ela não precisava de um exército para vencer. Ela só precisava que todos os outros perdessem. A guerra se arrastou por anos. Heróis surgiram e caíram em todos os lados. Cidades magníficas foram transformadas em ruínas. Gerações nasceram e morreram sem conhecer a paz. O mundo estava sangrando. Mas mesmo no auge do desespero, a esperança pode surgir. Um pequeno grupo de indivíduos, um de cada reino, começou a perceber a verdade. Um guerreiro do fogo que questionava a fúria cega de seu rei. Uma maga da água que via além da vingança. Um cavaleiro do céu que buscava a verdadeira justiça. Um construtor da terra que desejava reconstruir, não destruir. E sim, até mesmo um espião da sombra, que se cansou da manipulação sem fim de sua rainha. Esses 5 improváveis heróis se encontraram em segredo, unidos pelo desejo de acabar com a guerra. Eles perceberam que não eram os elementos que estavam em guerra, mas as ambições e os medos de seus líderes. Eles entenderam que o verdadeiro inimigo era a desunião
e a manipulação que os jogava, uns contra os outros. A missão deles era clara, mas quase impossível. Expor a Rainha das Sombras, provar sua traição a todos os reinos, e forçar seus líderes a ver a verdade. Eles teriam que unir os poderes dos 5 elementos, não para destruir, mas para curar o mundo. A jornada deles seria a última esperança para um mundo à beira do colapso. Uma tentativa de forjar uma nova aliança, não a partir de um pacto frágil, mas da compreensão mútua. A Guerra dos Poderes estava longe de terminar, mas uma nova batalha, a Batalha pela Paz, havia apenas começado. Se você gostou dessa história, sobre como o poder e a ambição podem levar à guerra, e como a esperança pode surgir nos lugares mais sombrios, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários qual dos 5 reinos você mais gostou. Obrigado por assistir e até a próxima.